Marcos Alexandre está no acampamento agora da mocidade, ministrando a palavra para os jovens, né? E nós vamos, nessa manhã, continuar um texto de Tessalonicenses, e quero convidar os irmãos que abram na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, verso 13. Primeiro Tessalonicenses 4, verso 13 em diante. O reverendo Marcos Alexandre já desenvolveu vários textos dessa carta, né, em 5 domingos que ele ministrou a palavra. Não tem jeito de esgotar esse tema, essa carta tão ampla, tão cheia de assuntos. Quando chegamos no verso 13 do capítulo 4, nós vemos que o apóstolo começa a responder uma pergunta e dá um direcionamento para a igreja. E essa pergunta tem a ver com o futuro, tem a ver com as coisas que ainda não haviam acontecido, que são temas escatológicos, que era a volta de Jesus, era a ressurreição, o arrebatamento, então vários temas. E esse texto então surge porque os crentes, o reverendo Marcos Alexandre, inclusive, citou, estou citando o reverendo Marcos, para que possamos fazer um link com a carta toda, que já foi estudada. E ele disse que naquele momento, quando o apóstolo Paulo envia a carta, ele tomou conhecimento que os irmãos estavam um tanto quanto apavorados com essas questões, porque na expectativa da volta de Jesus, muitos estavam vendendo as suas propriedades, não é? Talvez por uma questão de completa ignorância e imaturidade mesmo. Alguns estavam deixando de trabalhar porque já estavam aguardando a volta de Jesus, talvez por preguiça mesmo, né? Então, muitas coisas estavam acontecendo, e o apóstolo Paulo, então, ele precisa trazer algumas respostas. E uma das perguntas que Paulo responde, nesse versículo até o verso 18, 13 a 18, principalmente, era que havia uma dúvida sobre aqueles que já haviam morrido, aqueles que haviam falecido. Então eles estariam em desvantagem, porque no momento da volta de Jesus, eles não iriam participar daquele momento glorioso, porque eles já estavam no céu. Então, no momento da volta de Jesus e da ressurreição, vamos ver que o apóstolo Paulo nem trata da questão aqui específica da ressurreição, só cita, porque era do conhecimento de todos que haveria ressurreição. O apóstolo Paulo já havia escrito outras cartas que passaram pelas igrejas, e todos tinham essa convicção. E então, eles ficavam preocupados, e os que já foram? Eles estão em desvantagem, vão ficar em desvantagem. Então o apóstolo Paulo traz esse texto para consolar, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras, diz o apóstolo Paulo. E vemos então alguma resposta interessante que o apóstolo dá aqui. Vamos fazer a leitura então, peço que os irmãos acompanhem. E diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais
que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5, meus irmãos, ele fala também da chamada parousia, da volta de Jesus, e ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, um texto rico, não é? Cheio de ensinamentos. E os irmãos vão ver, a partir do verso 12 do capítulo 5, o título, inclusive, é Diversos Preceitos. O apóstolo Paulo, então, ele fala, quer aprender como devem viver aguardando a volta de Jesus? Aí ele coloca vários ensinamentos, que é uma vida de santidade para todos, e é essa maneira de esperarmos a volta de Jesus, não é? E ele fala, olha, acatem com apreço os que trabalham, tenhais em amor a cada um, vivei em paz uns com os outros, exorto-os que admoesteis os insubmissos, consolem os desanimados, eu estou no verso 14 do capítulo 5, amparem os fracos, sejam pacientes com todos, evitai que alguém retribua o mal com o mal, pelo contrário, faça o bem entre vós, para com todos, regozijem-se sempre, orem sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo. Não apaguem o Espírito de Deus, não desprezem as profecias, julgai todas as coisas, retende apenas o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal, toda aparência do mal. Então, ele orienta a igreja, como a igreja deve viver no aguardo, na expectativa, na esperança, né, da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos voltar então no verso 13 do capítulo 4,
O apóstolo, então, ele fala que os que já morreram não teriam nenhuma desvantagem, porque ele usa uma palavra no verso de número 16, verso 17, desculpa. Aí ele diz o seguinte, no verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Essa palavra juntamente, ela significa que é simultaneamente, ao mesmo tempo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que no momento que houver a ressurreição, não é? Então, aqueles que estiverem vivos e aqueles que experimentarem da ressurreição, juntamente, simultaneamente, todos vão encontrar no momento de arrebatamento com o Senhor Jesus nos ares. Então é muito interessante esse texto. E vamos iniciar então falando dos que dormem, né? Há muita dúvida com relação a isso. Verso 13 e 14. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então essa expressão dorme dá uma ideia de que a alma ela está dormindo, não é? Que há um depósito de almas. E Lutero, ele pensava que essas almas realmente dormiam. E esses entendimentos a respeito dos que já morreram é realmente um entendimento que precisamos buscar respostas na palavra, para que a gente não fique em dúvidas. Platão, ele afirmava que a alma ela deixava o corpo era uma prisão, e ela então vagava. Os espíritas, completando essa ideia, afirmam que as almas então encontram novos corpos em reencarnações sucessivas, que são oportunidades para que haja aperfeiçoamento. Isso, querendo ou não, é uma defesa de um evangelho por obras, assim como a Igreja Católica defende a ideia da salvação através de boas obras, através de cultos e oferendas que são feitas ao Senhor, para que essas almas possam, então, ter um encontro com o Senhor e possam estar eternamente com o Senhor. Então, os espíritas acreditam nesse aperfeiçoamento da alma. Os católicos defendem essa ideia universal de que todos passam também por uma purificação no purgatório, para que eles possam, então, ter a pureza necessária, e aqueles que morrem e que ainda não foram purificados, é responsabilidade dos que ficam aqui realizar cultos, missas, ofertas, missas de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano, e ofertas sucessivas para que as almas deixem o purgatório e possam, então, se encontrar com o Senhor Jesus. Então, esse estado intermediário tem sido realmente muito questionado por diversas formas de interpretação da palavra de Deus. A Igreja Reformada, meus irmãos, ela crê que no momento em que o espírito deixa o corpo, e aqui o apóstolo Paulo usa o termo dormir, porque ele está se referindo ao corpo que dorme, e não à alma que dorme. Há uma diferença muito grande. O corpo dorme, e nós vamos falar da ressurreição, mas a alma, o espírito volta a Deus, que o deu. Então, quando alguém morre e vai
para o céu, como nós cremos, ainda não é a consumação, não é a glória plena, porque ainda esperamos, aguardamos a ressurreição do último dia, na volta de Jesus. Mas como é essa questão daqueles que estão com o Senhor? Vamos abrir a Bíblia em Romanos 14, versículo 9. Romanos 14, verso 9. É interessante esse texto, e diz o seguinte: Paulo está falando, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aí no verso 9 ele diz: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor, tanto de mortos como de vivos. Não é? Então o Senhor continua reinando sobre aqueles que se foram. E na carta aos Hebreus, abre lá também, vamos ser rápidos aí na abertura dos textos, porque é importante ver o que a Bíblia fala. A própria Bíblia, esse é um dos princípios hermenêuticos da Igreja Reformada. A própria Bíblia deve esclarecer aquilo que é a Bíblia, a própria Escritura deve esclarecer aquilo que ela deixa obscuro, não é? Então, nós não temos que interpretar a nossa maneira, a Bíblia tem que se explicar, não é? E Hebreus, capítulo 12, verso 23, no verso 22, o escritor está dizendo que, tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a universal, as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, então ele está falando do céu aqui, aí no verso 23 ele diz: e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa palavra aperfeiçoados dá uma ideia, então, e alguns espíritas usam esse termo para pensar na reencarnação como algo realmente verdadeiro. Mas o próprio livro de Hebreus, em seguida, vai dizer que importa que cada pessoa morra uma só vez, e depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Então não temos essa ideia. Esse aperfeiçoados aqui é quando ele deixa essa terra de sofrimento e vai para a presença de Deus. Nesse momento, o escritor, ele diz que essa igreja é dos primogênitos, aqueles que foram primeiro, os filhos que estavam primeiro, esses justos que foram que já receberam o começo da recompensa eterna na presença de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ter a certeza que aqueles que morrem no Senhor, eles são do Senhor e eles moram com o Senhor. Lucas 23, 43 é outro texto que todos já conhecem muito bem. Quando o Senhor Jesus, ele responde para o ladrão, né? E o que ele responde para o ladrão? Aquele que confiou na graça, no poder do Senhor Jesus. Hoje mesmo? Isso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, eu estou lendo os textos porque nós estamos ligados aí à internet. E se eu pedir aos irmãos para lerem, aí o texto, aqueles que estão em casa não vão ouvir o texto. Então, eu estou lendo os textos aqui, mas não gosto desse método, não. Mas os irmãos tenham paciência. Isso, o João está ali com o microfone e ele me ajuda, então, daqui a pouco. Então, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é uma declaração clara de Jesus, não é?
que não tem espaço intermediário do espírito ficar vagando, ficar perdido, do espírito ficar em algum lugar dormindo. Não, não. Ele está declarando que o Senhor Jesus aguarda, recebe, volta a Deus e estará com ele a partir da morte. E 1 Coríntios 15, 18, meus irmãos. 1 Coríntios 15, 18. Aí ele fala da morte aqui. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. A morte é uma realidade. Mas o verso 19 completa a colocação do apóstolo Paulo quando ele diz: agora, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E ele começa aqui em Coríntios, a carta, capítulo 15, ele fala a respeito da ressurreição de Cristo. E ele coloca a ressurreição de Cristo também como a primícia, não é? E vamos ver ainda sobre isso. Então, meus irmãos, no verso... Voltando a 1 Tessalonicenses, nós vemos que aqui ele está falando realmente da morte. O corpo vai ao pó e ele continua sendo chamado, aqui no verso 16, os mortos em Cristo. Não é? Porque a glória plena do que Jesus tem preparado, que Jesus preparou para o seu povo, não é simplesmente o espírito ficar na presença de Deus, mas ele continua sendo considerado aqui morto, apesar do espírito estar na presença de Deus, ele está vivo, mas ele se refere ao corpo, porque haverá um momento de sermos, então, abençoados com essa bênção eterna, né? Desculpa a redundância, mas de nós experimentarmos aquilo que o Senhor tem preparado na sua integridade para todos nós. E, em seguida, alguma pergunta sobre essa questão, meus irmãos? Sobre essa questão, quando ele fala do Espírito que volta a Deus, que estará na presença de Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Isso. Então, eu acho que eu expliquei bem, né? Eu espero. Pelo menos os textos são bem claros e isso não traz dúvida para o nosso coração. Então, queridos, quando o texto começa a falar, então, da volta de Jesus, olha, verso 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então isso é a volta de Jesus. Meus irmãos, a volta de Jesus é uma realidade. Ele prometeu que ele voltaria. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele vai voltar. Ele descerá dos céus, e a palavra parousia é exatamente o significado de chegada, alguém que chega, mas o sentido é de presença, né? Alguém que chegou e está presente. Então essa é a palavra parousia, que é usada se referindo então à volta do Senhor Jesus. Então,
é muito importante nós pensarmos a respeito disso. Há muitas teorias, meus irmãos. Quando vocês começarem a ler sobre isso, vocês vão encontrar muito pensamento discordante de que a vinda do Senhor... Os irmãos foram contaminados, creio eu, todos os que leram, assistiram aquela série do Tim LaHaye sobre Deixados para Trás, né? Aqueles filmes sobre volta de Jesus, aqueles livros, né? Uma série de livros romanceados, né? Ficção misturada com escatologia, e a ideia é uma ideia que eles apresentam como uma volta secreta do Senhor Jesus. Que os crentes vão ser arrebatados secretamente e vão encontrar com o Senhor Jesus na nuvem, vão ficar nas nuvens com o Senhor. Enquanto isso, aqueles que não aceitaram a Cristo, se for um piloto de avião, o avião vai cair, e aqueles vão morrer, vão procurar, eles vão ficar procurando, aí vão descobrir que são os crentes, que só sumiram os crentes, né? Então os irmãos conhecem bem essas teorias. Meus irmãos, nós não cremos nisso. E nós cremos, como igreja presbiteriana, igreja reformada, que a volta de Jesus, ela virá do jeito que está em Mateus 24, 27. E diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, aqui Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, ele fala de algo estrondoso, que não tem jeito de ninguém perceber, todo olho verá. O Senhor Jesus há de tocar a sua trombeta. Vemos nas parábolas a figura dos anjos que vão fazer a colheita. Então Jesus não vem sozinho, ele vem com toda a hoste de anjos, recolhendo e fazendo a ceifa, buscando os seus remidos. Os mortos ressuscitam, aqueles que estão com o Senhor Jesus recebem os seus corpos, e todos esses sobem para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então não tem jeito de ser algo secreto, escondido, não é? E então nós precisamos de estar atentos aqui. O texto fala que, olha, que não é necessário, o apóstolo Paulo fala: olha, irmãos, relativo à vinda do Senhor, não é necessário que eu vos escreva, porque os irmãos já estão inteirados com precisão que o dia do Senhor, ele vem como ladrão de noite. Então, as pessoas pensam que ele vem secretamente, porque ele vem como ladrão de noite. Isso é porque nós precisamos estar preparados, porque a sua vinda será numa hora que só Deus sabe. Abra a sua Bíblia em João 5,19. João 5,19. Aqui fala a respeito da espera do filho na decisão do pai, não é? Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Então, aquela ideia de que só o pai, não é? Que o momento certo, não é, da volta de Jesus, e então há uma
função específica na Trindade, não é? Que define essa volta do Senhor Jesus, não é? Essa volta do Senhor Jesus tão esperada, mas que vai trazer surpresa para muita gente, não é? Que trará surpresa realmente para muitos que estiverem despreparados, como o apóstolo Paulo colocou. A questão da trombeta, não é? Lá em 1 Coríntios, aqui em Tessalonicenses fala que a trombeta soará. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, fala que é a última trombeta. Apocalipse apresentam 7 trombetas. E a 7ª trombeta é exatamente a volta do Senhor Jesus. Quando ela soar, e então todos serão, naquele momento, todos verão, né, a volta do Senhor Jesus. É interessante, meus irmãos, que o Evangelho de Mateus, que fala daquele sermão todo, da volta de Jesus, da tribulação, e Jesus vem, né? Então, o livro de Mateus foi escrito depois da carta de Tessalonicenses. E aí a gente às vezes não pensa, né? Porque está antes ali, então a gente imagina que a igreja já conhecia todos os escritos de Mateus, Marcos, Lucas. E então, esses ensinamentos os apóstolos passaram para as igrejas. E eles então não tinham o conhecimento todo ainda. A revelação é sempre progressiva, à medida que os autores vão sendo inspirados por Deus e escrevendo e deixando os escritos para as igrejas. Então, aqui eles começam então a ver outros ensinamentos. Mateus 24, 30 e 31. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando o Senhor Jesus, falando do joio e do trigo, ele fala assim: vamos tirar o joio. Aí o Senhor falou assim: não, isso é no dia da colheita. Os anjos farão isso. Né? Não é um trabalho da igreja. E por isso, meus irmãos, nós precisamos de estar apercebidos, né, de que todos esses conhecimentos nós já ouvimos. Volta de Jesus, a trombeta, os anjos, a colheita. Então são temas que nós sabemos bem. Agora o problema é que nós não sabemos a hora, né? E é por isso que a igreja deve estar preparada. A igreja deve estar. E o apóstolo Paulo gasta esse final da carta de Tessalonicenses para dizer para a igreja: olha, se preparem para esse momento. Em seguida, meus irmãos, voltando a Tessalonicenses, a última expressão ali no verso 16: a trombeta de Deus soará, e Cristo descerá dos céus, e aí ele fala: e os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
o budismo, o hinduísmo, essas religiões orientais, elas têm essa visão de que o corpo é mau e que a alma tem que escapar do corpo. E então, mesmo em tempo na vida, né, o processo da meditação é uma ideia de que a alma ela consegue, né, estabelecer uma sintonia, é como se ela saísse do corpo, né, para que ela possa ter paz e ter então um momento de paz, porque o que faz a alma sofrer é o corpo. Nós não pensamos assim, o corpo é criação de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor, Ele não está em nenhum momento da Bíblia dizendo que o corpo vai ser simplesmente descartado. A morte, ela invadiu o cenário e o salário do pecado é a morte, não é? Então, essa terrível ação do pecado, ela cumpre o seu papel. Meus irmãos, nós não imaginamos, nós às vezes nem imaginamos o quão terrível é o pecado. Isso é o que a Bíblia está falando o tempo inteiro. Nós nos acostumamos a conviver com o pecado. O Velho Testamento, os crentes do Velho Testamento eram acostumados todo dia confessar, todo dia você tinha que tirar a lenha velha do altar, colocar lenha nova, porque o fogo tinha que arder sempre no altar, você tinha que confessar ao Senhor, você tinha que trazer ofertas ao Senhor, porque era necessário, não é? Necessário confessar os pecados, porque o pecado é terrível, e o pecado então causa a morte. Se os mortos hoje, aqueles que já morreram, estão com o Senhor, é porque Cristo pagou com a sua vida, com o seu sangue, o salário do pecado. Mas o corpo está se deteriorando. O corpo volta ao pó. É resultado maléfico da morte. Mas nem isso há de impedir a glória eterna de Deus, a glória eterna, o plano completo de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele nos criou, veja a primeira página da Bíblia, sem pecado. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para encher a terra da glória de Deus. E nós fomos convocados para isso. E nós vamos fazer isso. Novo céu e nova terra, e nós vamos participar de tudo isso. Deus vai cumprir o seu propósito. Em nenhum momento Deus estabeleceu um plano B. Deus só tem um plano, e o plano é: os mortos vão ressuscitar, vão receber, todos vão receber os seus corpos. Que corpo? Igual ao de Cristo. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala: olha, é necessário que aqueles que são corpos corruptíveis se revistam de incorruptibilidade. Então, nós vamos ver alguns textos, meus irmãos. O primeiro texto, terrível, né? João 5, 28 e 29. Há uma dúvida: quem vai ressuscitar? São só os crentes? Essa é uma boa pergunta. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis, é isso mesmo? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Meus irmãos, que coisa tremenda isso aqui. Fico, né? Dá para arrepiar. Todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Lá em Apocalipse fala que até o mar devolverá os seus mortos. Crianças, pequenos e grandes,
Todos. Meus irmãos, isso aqui é Deus poderoso, soberano. Não adianta a gente correr para um lado, para o outro, só tu tem palavras de vida eterna. Amém, meus irmãos? Isso aqui é impressionante, isso aqui é maravilhoso. Olha o verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então não são só os crentes que vão ter os seus corpos de novo, não. Meus irmãos, a gente tem que imaginar o seguinte, e a explicação ela é muito confusa, complicada, mas ela precisa ser simples para a gente compreender alguma coisa, não é? Mas o que nos faz nos alegrar, viver a vida, experimentar a vida? São os nossos sentidos. Concorda? Aquilo que comemos, aquilo que vemos, aquilo que sentimos, os perfumes, tudo, né? E o que faz também nós experimentarmos os sofrimentos? São também os nossos sentidos. E é por isso, meus irmãos, que o Senhor está dizendo que todos hão de ressuscitar, porque não só aqueles vão experimentar das delícias eternas na presença de Deus, como também aqueles que não aceitaram a Cristo vão experimentar também tudo de terrível que o Senhor tem preparado para aqueles que não ouviram a sua voz. Isso aqui é terrível, isso, mas é verdade. É por isso que o Senhor fala que é um tempo de oportunidade, não é? E nós temos que olhar para esse texto com muito temor, sabe? Muito temor. E que corpo é esse que nós teremos, os que morrerem em Cristo? Filipenses 3, 21. Abre, por favor, esse texto também é muito significativo. Filipenses 3, 21. Ele está dizendo, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, o qual transformará, verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então ele está dizendo que o nosso corpo vai ser igual ao corpo da sua glória. O corpo de Jesus, depois da ressurreição dele na terra, foi o corpo de Jesus. Tem gente que acha que é uma imagem, porque ele passava de uma parede para outra. Alguns pensavam que era um fantasma, qualquer coisa parecida. Mas no momento que aqueles homens duvidaram disso, o Senhor Jesus falou assim, vem aqui, coloca a tua mão na marca da minha mão. E ele foi lá e eles sentiram que foi a mão que recebeu os cravos naquela cruz. Põe a mão aqui do lado, tem uma cicatriz aqui, quando eles furaram o meu lado. Então, meus irmãos, é impressionante essa ressurreição. E aí está falando que nós vamos ter o mesmo corpo de Cristo, glorificado, incorruptível. Paulo fala a respeito do grão de trigo, né, que é jogado na terra e ele brota. Aí ele fala assim, olha, eu sou simplesmente a primícia. Jesus é a primícia. O grão tem que morrer, ele tem que ser depositado ali. É como uma semente que vai florescer na ressurreição dos mortos. Meus irmãos, isso é tremendo. O corpo de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, ele teve vários encontros com os discípulos. Lembram? Ele teve um encontro na praia. Aí quando os discípulos chegaram, ele estava ali já com uma churrasqueirazinha, né, assando um peixinho. Ele chamou os discípulos e eu fico imaginando
que esse corpo do Senhor Jesus, também será que ele comeu ali com os discípulos? Eu creio, sabe? E essa é a ideia. A voz de Jesus é a mesma, tanto que quando ele apareceu a Maria Madalena, ela com os olhos ali cheios de lágrimas, achando que era o homem que tomava conta ali do túmulo, do jardim. Aí quando Jesus virou para ela e falou assim, Maria, aí ela, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Meus irmãos, que coisa maravilhosa nos aguarda. Por isso que o crente ele não precisa ter medo da morte. Eu sei que a saudade é terrível, né? É triste, é muito triste, é muita dor, e é o pecado, né? Mas quando essa esperança inunda a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, né? Então as coisas mudam. E nós já, assim, ficamos imaginando o que será realmente a nossa vida eterna. E eu creio que quando nós recebermos os nossos corpos, estivermos para sempre com o Senhor, será uma vida plena, né? A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Ou seja, um novo céu é porque Jesus vem, ele não vai ficar nas nuvens. Ele vem para essa terra que vai estar sendo destruída. E ele vem, e a Bíblia diz que nessa época o anticristo vai estar assolando com poder político, econômico e religioso. Ele vai misturar as três coisas. É só você ler no Apocalipse sobre a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Ali fala do anticristo. Paulo aqui na segunda carta de Tessalonicenses fala do anticristo, do homem da iniquidade. Então, os reformadores lá no século XVI, né? Eles achavam que era o clero, o papado. Tanto que colocaram na Confissão de Westminster que o anticristo era o papado. Mas, meus irmãos, depois veio Hitler, eles acharam que era o Hitler. Depois foi Saddam Hussein, muitos acharam que era o Saddam Hussein também. Então, João, ele explica que muitos anticristos têm aparecido, mas o homem da iniquidade, ninguém vai ter, ele virá com fachada espiritual. E quando Jesus descer com a sua igreja, ele vai derrotar o anticristo com o hálito da sua boca. Segundo Tessalonicenses. Com o sopro da sua boca. Então, o que vai acontecer? A nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu. E Paulo fala em Romanos que a natureza que está sendo destruída hoje, não precisa de falar sobre isso, ela aguarda com angústia a adoção futura, quando ela será transformada, e novo céu, aqui, nova terra, e nós vamos, então, viver para sempre com o Senhor. Então, quando esses textos começam a se juntar, meus irmãos, aí as coisas tomam sentido para nós, né? Abra sua Bíblia no Salmo 17, 15. E eu estou acabando. Salmo 17, 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face.
eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha que interessante, queridos. Seremos como o Senhor Jesus. Por isso ele é chamado de primogênito. Por isso ele é chamado de primícias. Porque nós seremos e nos alegraremos, ficaremos satisfeitos de sermos semelhantes a ele. É interessante, em Mateus 22, Mateus capítulo 22, a partir do verso 23, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tal, ele conta essa história de que... E depois eles perguntam, porquanto na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são, porém, como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. E aqui eu penso, meus irmãos, que há uma identidade no céu. O céu não é um lugar onde nós vamos relembrar, talvez, as lutas, ou talvez, nós não vamos relembrar as lutas, as tristezas. Talvez o galardão seja exatamente a capacidade de nós nos alegrarmos com tudo e experimentarmos a glória de Deus, mas a identidade. E esse é um dos motivos que eu não creio na reencarnação de forma alguma. Porque Deus me deu uma identidade. Deus me trata comigo individualmente. Olha, não vai ter 2, chega 1, né? Imagine, sofrimento dobrado. Mas há essa identidade. Olha, o céu é para o Abraão, é para o Isaque e é para o Jacó. Deus é Deus de vivos. Então, meus irmãos, essas questões são muito importantes a gente pensar nelas. O que nos espera? Vamos nos conhecer? Mas eu creio nisso mesmo. Porque o Senhor trata com cada um de nós individualmente, meus irmãos. Tem mais alguns textos aqui. Eu li um texto e eu achei interessante. Um texto de 1590, Johann Malfart. Ele lembrava assim que, como a igreja era sempre a igreja do grupinho, né? Aquele grupinho pequeno na congregação, aquele povo, principalmente em reunião de oração, né? O grupinho fica menor ainda, né, Amaro? Fica menor ainda. Quando a oração verde amarela, ainda fica menor ainda. A gente é bom em Facebook, mas reclamar com o joelho dobrado aqui na quarta-feira, muita gente não está se dispondo, não. Então, aí ele fala o seguinte: como este grupinho era sempre minguado, sem aparência, sempre ridicularizado, desprezado, afligido, até mesmo torturado, encarcerados e executados. Sim, aí vem todos eles, chegando de todos os séculos, adultos, crianças, homens, mulheres,
Que população, que nobre multidão! Vejo todos os eleitos do mundo, só que agora brilhando com grande exultação. Coisa bonita, né, meus irmãos? Imagina a hora que juntar esse povo todo, adorando, louvando ao Senhor, experimentando a glória eterna, aqueles que tiveram esperança, aqueles que creram contra a esperança, aqueles que acreditaram no Senhor Jesus, que perseveraram até o fim. E o Senhor Jesus fala isso, né? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que cumpriram a missão. Então Paulo chega aqui agora e fala a respeito da vinda de Jesus. Os mortos ressuscitam, os espíritos recebem os seus corpos, os que estão vivos se encontram todos com o Senhor Jesus nos ares. Aí nós lembramos dos ares, que o diabo é colocado como príncipe da potestade do ar, né? Então o Senhor Jesus invade ali o território que o diabo acha que é dele e vence tudo, né? O diabo é preso eternamente, o diabo, olha, aí todos os inimigos são vencidos, porque o último a ser vencido é a morte física, né? Que na volta de Jesus, a ressurreição, ela vence e o Senhor Jesus reina eternamente. E aí, meus irmãos, eu termino com uma palavra do apóstolo Paulo que lemos no capítulo 5. Ele fala, por favor, meus irmãos, sejam sóbrios, andem na luz e não durmam. Lembra quando ele fala ali? Nós não somos da noite, nós somos do dia, nós não somos das trevas. Quem é de noite que dorme, então nós não somos da noite. A noite é trevas, nós não somos das trevas. Então, sejamos sóbrios, andemos na luz e não podemos dormir. Então, queridos, são exortações assim tremendas da carta de Paulo aos Tessalonicenses, explicando, consolando aquela igreja, dando explicações claras, e eu quero dizer para os irmãos que nós temos que louvar a Deus pela vida cristã que temos, pela salvação em Cristo Jesus, porque tudo isso está preparado para nós. Alguém tem pergunta que queira fazer? E eu queria terminar 7 minutos antes, mas não consegui. Fala, Ivone. Ela está com vergonha, mas então ninguém olha para ela. Não, é que na Bíblia diz que todos terão que se converter, né? Só depois disso é que Jesus virá. Sim. Mas então, nunca. Não. Não é que todos terão que converter. Todos terão que ouvir o Evangelho, né? E se vão converter é outra história, né? Mas a Bíblia fala que ninguém há de ser, terá desculpa, né? Indesculpável. E é por isso que a igreja ela tem que fazer o trabalho missionário dela, porque a volta de Jesus está definida por isso também. Depois que o Evangelho for pregar a todo mundo, então virá o fim, né? Sim, vai sempre. Essa é a ideia. Eu creio que é uma visão geográfica do mundo, no caso, nesse aspecto, né? Do Evangelho ser pregado a todo mundo, é uma visão geográfica do mundo, acredito eu. Ali para mim, João, Flávio. Quem aqui levantou a mão, por favor? Alguém? Não, né? Flávio. Pastor, como é que fica o caso dos povos que não foram alcançados e das pessoas que morreram sem ouvir o Evangelho? Eles terão a chance de se decidir no momento da ressurreição? Como fica esse caso? Flávio, é interessante essa pergunta, difícil de responder,
mas não podemos fugir dela. Várias questões. No Velho Testamento fala que um atalaia, ele tinha a obrigação de anunciar que o inimigo vinha. Se ele não anunciasse e o inimigo viesse, então aquele sangue seria cobrado do atalaia. Lembra desse texto? Em Ezequiel. Então essa é uma questão. Nós temos que anunciar o Evangelho, será cobrado de nós somos os atalaias, né? Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, sobre os montes os que anunciam as boas novas. Está falando dos atalaias, que somos nós. Agora a questão é o seguinte: para uma igreja que não crê na eleição, essa pergunta é mais difícil de responder. Então, para nós que cremos na eleição, ela se torna simples. Porque Jesus, no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, né? Nunca lembro isso. Oração de Jesus, capítulo 17, ele ora ao Pai e fala assim: Senhor, Pai, todos que o Senhor me deu, eu salvei. Nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Então, o Senhor não vai permitir que nenhum desses se perca. Então eu creio nisso. Agora, a maneira que eles estão escutando, eu nem sei. Porque Jesus falou que se a igreja não clamar, as pedras vão clamar. Eu tenho alguns questionamentos com algumas histórias que a gente ouve aí no Oriente Médio, às vezes, que o pessoal está sonhando com Jesus e aceitando a Cristo. Esse não é o método de Jesus de aceitar a Cristo. De alguma forma, eles vão ter que ouvir a palavra. Certo? Eles podem ter se despertar e começar a buscar até que vão encontrar alguém que vão falar do Evangelho para ele, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é por sonho. Então a igreja fica aqui tranquila porque o povo lá vai sonhar e vai aceitar a Cristo. Isso não funciona. Então eu creio, Flávio, que o Evangelho sempre vai chegar no ouvido daquele... Eu tenho um livreto pequeno chamado Samuel Morris, é a história de um africano que ele sentiu no coração que aquela oração que ele fazia para a chuva, para o sol, aquilo não trazia... Ele falou assim, tem que ter alguém que criou a chuva. E ele começou a rodar e procurar, e ele foi perseguido, até que ele conseguiu sair no litoral, e ali ele encontrou uma pessoa que falou que ele ia aprender isso na Europa, e ele saiu dali dentro de um cargueiro, e ele foi até que ele encontrou alguém que falasse do Evangelho, e ele aceitou a Cristo, e aí a história dele toda. Então eu creio nisso, sabe, dessa forma. O Evangelho, o poder de Deus, ele não assim, o plano de Deus vai ser sempre realizado. Essa é a ideia. Mais alguém? Ok. Do lado de cá. Dona França. Nós podemos afirmar que somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Qual seria a diferença entre a alma e o espírito? O espírito volta para Deus. Seria o quê? O nosso caráter, personalidade, o que eu sou realmente? Essa negócio de pergunta difícil, né, Dona França? Meus irmãos, tem esses dois pensamentos. Na Bíblia, há teólogos que são dicotomistas, que creem só no corpo e acham que o espírito e a alma é uma coisa só. Né? E tem aqueles que são chamados de tricotomistas, aqueles que creem na alma, espírito e corpo. O espírito seria aquela presença de Deus que testifica com o espírito do homem. A alma seria a psique, é o fôlego de vida, né, que foi soprado nas narinas do homem. Então essa alma seria a psique, né, todo o entendimento, toda a compreensão, e o espírito é a relação
desse corpo, dessa alma com Deus, né? É muito difícil determinar isso, né? Porque na Bíblia nós vamos ver Paulo dando uma bênção e ele fala a respeito tanto o corpo, a alma e o espírito, né? Então há citações disso. Como também nós vamos entender que o espírito é a psique do homem, aqueles que aceitaram a Cristo e aqueles que não aceitaram a Cristo. Então é uma difícil definição, não há entendimento nisso, tá? E eu prefiro pensar que o espírito é a própria alma, que deixa o corpo e se relaciona com Deus, ou vai para o inferno, enquanto Jesus não volta, está no inferno, né? Entendeu, dona França? É complicado, né? Mas é isso. Fala isso. Eu queria saber como que fica o caso das pessoas cremadas. Cremação. Ô, glória. Tem que tomar água. Meus irmãos, qual a diferença da cremação para uma pessoa que morre no mar, se perde no mar? Nenhuma, né? A antiguidade, ela tinha o respeito, né, com o corpo. O corpo era, na maioria das culturas, o corpo era adorado por causa da questão ancestral. Então, essa cultura ela é preservada na cultura católica que nós recebemos aqui também, né? E também no cristianismo, porque nós valorizamos o corpo, mas chega um momento que nós só vamos olhar para o corpo que há de ser ressuscitado e glorificado. Nós não nos prendemos mais ao corpo que fica na terra. Encerrou. Porque nós não queremos mais aquele corpo, porque aquele corpo é um corpo que há de se perder. Todo mundo sabe disso, claro. Mesmo que seja embalsamado, que vire os processos de mumificação lá do Egito, você olha para aquelas múmias e fala, isso aqui eu não quero, não é? Coisa horrorosa. E então, a partir do momento que o corpo vai para o pó, ele vai transformar em pó, então não há sentido, significado para nós. Porque o que significa para nós é o que veremos futuramente da ressurreição. Pessoalmente, nós temos vivido situações, né, em termos assim, de algumas coisas estão mudando, né, com relação aos velórios. Antigamente se passava noites, né, dias e tudo. Agora as coisas são mais rápidas, envolve segurança, envolve um monte de coisa. Então, eu particularmente, meus irmãos, acho que não há nenhuma dificuldade com relação à cremação. Por que cremando ou enterrando? O corpo vai ressuscitar conforme a identidade e um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Então, por que eu vou me preocupar com a maneira com que ele é enterrado? Por que os crentes não vão ao cemitério no dia 2 de novembro? Porque nós não fazemos, aquele corpo já se foi. Nós não precisamos mais de cultuá-lo, é lógico que são lembranças que permanecem, mas o crente, eu creio que ele vai se alegrar muito mais, a hora que ele fecha o olho e começa a lembrar do ente querido, na presença de Deus e não debaixo daquela terra, né? Então nós não precisamos. Há pessoas que gostam, que fazem isso, eu respeito, né? Porém, eu acho que a lembrança e a expectativa e a esperança que vamos estar eternamente com o Senhor, com o corpo renovado, né? Isso
consola muito mais. Então, com relação a esse tema, eu não tenho dificuldade. Às vezes eu falo assim, que quem vai para a cremação, ele vai aproveitar o milagre completo, né? Ele vai aproveitar todo o milagre. E é isso, meus irmãos. É só uma questão de tempo para virar aquelas cinzas. Um é mais rápido que o outro. Tá? Então eu não vejo problema e não condeno as pessoas que fazem, e não condeno também as pessoas que são contra. Tá? E então é uma opinião pessoal, não tem nada, não há uma definição bíblica quanto a isso. Né? Mais alguém? Agora, muita gente, né? Dona Cássia. Só um minutinho, meu irmão. Dona Cássia, primeiro. Só queria perguntar se os eleitos serão julgados. Os eleitos serão julgados? Apocalipse, meus irmãos, fala que se abrirão os livros. Então, abre teu olho, porque tem um outro livro. E a ideia é, todos vão comparecer. Segundo Coríntios 5:10, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, para receberem segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio do corpo. Então, sim. Então a questão dos livros vai abrir um livro e vai encontrar lá, Obedes, letra O, tal. Aí ele vai olhar para mim, ali para o nome, e vai falar, se olhar para mim e falar assim, socorro, pastor. Suas obras aqui, né? Seus pecados, sua vida. Aí, está olhando para mim, você também, cara. Aí vão abrir um outro livro. Aí vai procurar na letra O, aí está lá meu nome. Né? Aí o Senhor falou assim, olha, você passou da morte para a vida. Né? Entra para o gozo do Senhor, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Então, meus irmãos, todos serão julgados, segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio do corpo, para a condenação ou para o galardão. E não me pergunte o que é galardão. Né? Não me perguntem. Então, todos serão julgados, dona Cássia. Fala, meu irmão, lá atrás. Pastor, aproveitando aqui. Qual é o seu nome, meu irmão? Meu nome é Souto, Valdir Souto. Só para aproveitar aqui que você está disposto a aproveitar o tempo, né? E até o meu dia, não é isso? Eu tenho certa dificuldade de entender alguns termos da Bíblia. Por exemplo, se eu citou aquele caso, aquela passagem que diz que o bom ladrão foi avisado que no mesmo dia estaria no paraíso. Ao que se entende que naquele dia Jesus foi ao paraíso, deixou ele lá, voltou para o túmulo e ressuscitou a segunda-feira, no domingo. Porque a promessa foi, nesse mesmo dia você estará comigo no paraíso. O Jesus foi, voltou, ficou no túmulo, essa é uma dúvida. A outra expressão, o Filho do Homem. Se ele é filho do Espírito Santo, porque existe na Bíblia a expressão Filho do Homem. A outra é... Vamos com calma, peraí. A questão do hoje mesmo estarás comigo no paraíso é simples, né? Eu creio. Jesus também morreu naquele momento. Logo em seguida, ele expira, ele morre, o espírito volta a Deus. Até que ele volta e recebe o corpo glorificado. É o mesmo movimento que Paulo fala que acontecerá conosco. Né? E então, naquele momento, não há um espaço de tempo. Morreu, ele falou assim, você estará comigo no paraíso. Aí Jesus tinha que ser a primícia. Então ele faz esse mesmo
movimento, né, da ressurreição do corpo. E ele depois é assunto aos céus. A outra questão é do Filho do Homem. É uma expressão, meus irmãos, que vai nos remeter à encarnação. E ele quer dizer, e quando ele fala, inclusive, nos textos escatológicos, ele usa o termo Filho do Homem, ele está dizendo que é o Cristo que se encarnou. Ele é filho de Maria, nasceu da Virgem Maria. E ele é filho de Deus, porque ele não foi filho de José. Ele nasceu do Espírito Santo de Deus. Então, é uma designação escatológica de que quem está vindo não é um ser etéreo. Não. É um corpo encarnado que foi glorificado. Então, essa é a ideia do Filho do Homem. Aline. Pode ser a última, meus irmãos. O senhor tinha mais uma pergunta, meu irmão? Tem mais duas. Duas? É que, normalmente, você que vai ter que dar um dízimo maior depois. Quando nós oramos, a gente imagina que Jesus está nos ouvindo. Sim, meu irmão, pode falar. Não é verdade? Quando se ora, pensa que Jesus está nos ouvindo, é isso? Não é verdade? Que estaria presente pertinho de nós, por isso que nós oramos. Naquela fé de que alguém está nos ouvindo. Por que essa espera da volta dele, ele descendo lá no Japão e a gente vendo aqui no Brasil? Essa espera longínqua, a questão que a gente ora claramente para ele. A questão de ouvir, ele fala, teu pai que te vê em secreto, ele te ouvirá, né? Então não tem dúvida. Agora, quanto à volta de Jesus, a parousia é realmente algo que na nossa mente ela vai ser um pouco inexplicável, né? Mas a Bíblia diz, todo olho verá, porque ele sairá como um relâmpago. Então, eu imagino que a sua vinda é algo que ele vai se mostrar para toda a terra, desde o Oriente até o Ocidente, como diz o texto. Então é como um raio, como um relâmpago, e todo olho verá acontece então tudo o que eu falei. Mas no momento de encontrar com o Senhor Jesus nos ares, ali todos estarão vendo esse momento. Ok? É isso que a Bíblia fala. Pastor. A minha dúvida é a seguinte: o senhor disse que quando a gente morre, a gente vai ou para o céu, né, ou para o inferno. E no juízo que vem depois, se a gente vai ser julgado depois, as pessoas que já foram para o céu já foram pré-julgadas? Já? Como é que é? Os meus, o julgamento, a Aline está perguntando a respeito daqueles que estão em Cristo, por que eles estão no céu se eles ainda vão ser julgados? Mas o julgamento não é para salvação. A Bíblia já nos garante que aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Então, esse julgamento não é para condenação. É o julgamento para que possamos ver que aquela salvação é graça somente de Jesus. Porque os nossos pecados são como o pecado de outros. E somos condenados por esses pecados, sim, mas a morte de Jesus. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que continuar pregando o evangelho da cruz. Não adianta a gente pregar um evangelho que vai falar de que o irmão vai se sentir bem na igreja, não é? Que a comunhão vai ser boa, vai ter amizade boa. Não, precisa de Jesus. Precisa de Jesus, precisa do sangue de Jesus, precisa do perdão de Jesus. Porque tem muita gente na igreja que ainda gosta da igreja, mas não teve encontro pessoal com o Senhor Jesus, não confessou seus pecados, o sangue de Jesus ainda não perdoou seus pecados, ele não passou ainda da libertação da morte. Né? Então, é por isso. É um julgamento que não
envolve a condenação. Então, por isso, eles já estão no céu. Ok? Dona Yolanda. Eu falei que era a última, mas a Dona Yolanda, né? É a Dona Yolanda. Eu quero saber o que acontece com os não eleitos, porque inclusive a criança já nasce e não é eleita. O que acontece com eles? Eu devia ter terminado com a Aline. Dona Yolanda, o que acontece com os não eleitos é simples. Eles não serão salvos, né? Isso não tem dúvida. A Bíblia informa claramente isso. Agora, quando a senhora fala de crianças, nós vamos ter alguns problemas. Tem 3 linhas. A primeira linha fala de que uma criança, a Igreja Católica, inclusive, cancelou há pouco tempo o limbus infantus, que é o purgatório infantil, onde as crianças tinham que passar, porque todas nascem com pecado e nós cremos nisso. O salmista fala: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Não é porque a mãe dele adulterou, não, porque ele tinha pecado, tinha a natureza pecaminosa, certo? Então, a Igreja Católica acreditava que a criança tinha que passar pelo purgatório infantil, mas isso causava muito mal-estar, né? Então, há pouco tempo, o padre João Paulo II cancelou o limbus infantus, abrindo mão dessa ideia do purgatório infantil. Há um grupo que pensa que só as crianças, filhos de crentes eleitos, só essas crianças serão salvas. Ok? Então, aquelas que são batizadas porque os pais são eleitos, ou mesmo que não tenham sido batizadas, elas são eleitas porque os pais são eleitos. E há uma outra linha que afirma que todas as crianças que ainda não passaram pela idade da razão serão salvas, baseado no texto que Jesus fala: deixe que as crianças venham a mim, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então, essa é uma posição, ela é mais clara, né? Porque tem uma palavra do Senhor Jesus. Eu não sei se eu posso discutir, aliás, eu sei que não posso discutir com o Senhor Jesus. Qual a amplitude dessa palavra dele? É realmente parece que é muito claro. Alguns intérpretes acham que ainda ali ele não disse tudo, que ele está dizendo apenas de que quem não se fizer como uma criança não vai ter o reino dos céus. Mas eu acho meio difícil pensar dessa forma. Mas aqueles calvinistas assim, hipercalvinistas, acham que só as crianças eleitas serão salvas mesmo, né? Eles não aceitam nem se os pais forem eleitos, a criança tem que ser eleita, né? Então, realmente são respostas que nós não temos. Tá bom, dona Yolanda? Mas os que não são eleitos, olha, é bom você arrepender logo, colocar a sua vida no altar de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar em pé, por favor. Senhor Deus, Pai amado, diante de tantas questões, Pai, coisas difíceis, assuntos que ultrapassam a pequenez da nossa mente, nós queremos te louvar que o Senhor deixou indícios pequenos na tua palavra para nos fazer sonhar com a vida eterna, Pai.
nós não conseguimos nem imaginar, nunca passou pela mente do homem, pelo coração do homem, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas podemos imaginar alguma coisa através da tua palavra. Por isso nós humildemente declaramos que cremos na tua palavra. E o Senhor nos abençoe como igreja para estarmos todos preparados quando o Senhor Jesus voltar. Possamos estar sóbrios, possamos estar acordados, possamos mesmo estar na luz, na tua presença, praticando as obras que o Senhor nos orientou que praticássemos, para que esse encontro seja um encontro de alegria. Ó Senhor Deus, eu louvo por aqueles que já foram, que o Senhor já os tem, pessoas que creram e por isso estão com o Senhor. Abençoe-nos, ó Pai. Abençoe-nos para que possamos perseverar até o fim. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as bênçãos do Espírito Santo possam ser derramadas sobre todo o povo do Senhor, sobre todos aqueles que aguardam a sua vinda com ansiedade, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos. Casalzinho.